Chegamos ao terceiro episódio da nossa série, onde essa semana nós vamos falar sobre a reforma da renda. Na semana passada nós falamos sobre a reforma do consumo, o link tá aqui, vai lá e não deixa de acompanhar esse segundo episódio que foi fenomenal. E essa semana a gente vai detalhar mais sobre quais os impactos que você vai ter na sua renda, nas suas retiradas e o que você precisa fazer na sua empresa quando você pegar esse dinheiro para a sua pessoa física. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e curtir esse e todos os nossos vídeos para que esses conteúdos possam se tornar cada vez mais relevantes e chegar àquela pessoa que precisa saber. Então, roda a vinheta! Na reforma da renda, o impacto real ele vai vir no seu bolso. E quando falamos em reforma tributária, a maioria dos empresários pensa imediatamente em imposto sobre consumo. Pensam no preço, na nota fiscal, no cliente e na carga da empresa. Poucos percebem que a reforma da renda pode ser ainda mais sensível, porque ela atinge diretamente aquilo que você leva lá para sua casa. E aqui existe um erro estrutural, muito comum no Brasil. Empresários analisam a empresa e pessoa física como se fossem mundos separados, como se a empresa fosse um ente isolado e o sócio outro completamente diferente. Essa divisão mental sempre foi confortável, mas deixa de ser estratégica em um cenário de mudanças profundas na carga tributária. A nova lógica exige análise consolidada. Empresa e sócio formam um sistema único. O lucro que sai da empresa entra na pessoa física. O que acontece na pessoa física influencia a decisão dentro da empresa. Se a tributação da renda se altera, a retirada precisa ser reorganizada. Se a retirada muda, o fluxo da empresa também muda. E se o fluxo muda, a capacidade de reinvestimento também muda. Vamos imaginar uma empresa que gera 2.700.000 de lucro anual. Historicamente, esse lucro é distribuído com determinada eficiência tributária. Agora imagine que a nova estrutura de tributação da renda represente um impacto adicional de 5% sobre o valor distribuído. 5% pode parecer pouco quando falado de forma isolada, mas 5% sobre 2.700.000 representa 135.000 ao ano. Em 8 anos, isso representa 1.080.000. Não estamos falando de aumento explosivo, estamos falando de erosão acumulada. E o empresário que não reorganizar a sua estrutura acaba reagindo de forma emocional. Ele pressiona a empresa para retirar mais dinheiro, porque sente que está pagando mais imposto. Essa pressão reduz capital de giro, reduz reinvestimento e enfraquece o crescimento. O que deveria ser uma reorganização estratégica vira um ajuste reativo. E esse, com certeza, não é o comportamento que você quer ter. A reforma da renda exige maturidade, exige que o empresário compreenda que prolabore, distribuição de lucro, planejamento sucessório e estratégia de reinvestimento precisam conversar entre si. Não é mais possível retirar dinheiro apenas com base do que sobrou no final do mês. É preciso planejar fluxo pessoal e empresarial de forma integrada. Além disso, o cenário reforça a importância da governança financeira. Muitos empresários não possuem separação clara entre contas pessoais e empresariais. Misturam despesas, misturam decisões, misturam objetivos. Em ambiente de estabilidade, isso pode até não gerar crise imediata, mas em ambiente de mudança estrutural, isso vira fragilidade. Outro ponto fundamental é o horizonte temporal. A maioria das decisões empresariais é tomada olhando o próximo trimestre ou, no máximo, o próximo ano. A reforma da renda exige visão de 5, 8, 10 anos. Quando você projeta impacto acumulado, percebe que pequenas alterações percentuais podem representar valores relevantes no patrimônio final da sua família. A decisão estratégica não é pagar menos imposto a qualquer custo. A decisão estratégica é organizar estrutura para que a empresa e sócio cresçam juntos, de forma sustentável, sem comprometer reinvestimento e sem gerar descapitalização futura. A pergunta que eu deixo para você é simples e direta. Você sabe qual é o impacto consolidado da sua empresa e da sua pessoa física diante da nova lógica tributária? Ou você ainda está analisando apenas a carga da sua empresa isoladamente? Ou até mesmo a carga da sua pessoa física com tal imposto dos 50 mil? Se você não fez essa simulação, você está tomando decisões no escuro. A reforma da
renda não é um detalhe técnico. Ela é um ponto de inflexão na forma como o empresário brasileiro precisa estruturar retiradas, crescimento e patrimônio. Eu quero deixar para você mais uma vez essa semana uma análise gratuita da sua estrutura atual, considerando empresa e pessoa física de forma integrada. Escreve aqui nos comentários "eu quero" e nós vamos analisar a sua estrutura de retirada, seu impacto projetado e suas oportunidades de reorganização. E na próxima semana nós vamos falar sobre um tema que muitos evitam até que seja tarde demais: patrimônio e sucessão. E é como eu sempre digo, Vencer Prime.